noite! Está começando o SBT Esportes, vai em clima de comemoração para o torcedor corintiano que está classificado para a grande final da Copa do Brasil 2025. Eu avisei, falei que seria Corinthians e Vasco. Tinha um videozinho aí, zoeira, uma brincadeira, o Felipão falou, não vou deixar exibir, porque ele tá chateado. E eu compreendo a chateação dele, porque ele ficou acordado até tarde, o São Paulo acabou não se classificando para Libertadores. E teve gente também que ficou acordada até tarde, já está aqui comigo, comemorando até agora o nosso corintiano favorito, Lute. Eu não sei se favorito de muita gente, mas daqui eu acho que hoje eu não sou, né, Felipe? Porque o negócio é o seguinte, cara, infelizmente, pra tristeza, hoje eu não queria ser santista, eu não queria estar na pele do São Paulino, eu não queria estar na pele do palmeirense, porque, meus amigos, o time falido das marmitas, das dívidas, dos escândalos, da corrupção, dos políticos que só faz coisa errada, está na final da Copa do Brasil. Um pé da Libertadores. Um pezinho, tá ali, ó, querendo a fase de grupos da Libertadores. Fazer o quê? Ô Felipe, você foi citado aqui 2 vezes. Boa noite pra você, viu? Boa noite, manda ele volta em silêncio da jogada. Alô, torcedor palmeirense, São Paulino, santista. Claro que existe a brincadeira, ficaram acordados também até tarde. O secador tava ligado. Com todo respeito, o Gabigol tá de sacanagem, meu Deus. Tinha... Por que a Pra não falar outra coisa que não pode pelo horário. Por que a chateação do torcedor São Paulino? Porque pro São Paulo, se Cruzeiro e Fluminense avançassem pra final, já estaria garantido na fase de pré-fase de Libertadores, da pré-Libertadores. Não foi o que aconteceu. Parabéns pela classificação na Sul-Americana. Até quando não joga perde, cara, nunca vi isso. O São Paulo não dá um dia de paz pro seu torcedor. Já acabou o Brasileirão e eles perderam. Estavam torcendo. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, bora acompanhar os lances dessa partida que foi emocionante. E muito emocionante, Lud. Um Corinthians que foi dominado no primeiro tempo pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que entrou com uma postura muito diferente do que foi no Mineirão, por exemplo. E já era esperado essa melhora. E o Corinthians sofreu muito. Aí, olha só, a gente tá vendo os lances. É o segundo gol do Cruzeiro que aconteceu no segundo tempo. Mas aí, Lud, você estava lá no estádio, por exemplo, quando o Cruzeiro marca o segundo gol, o que você imaginou? Falei, foi pro vinagre. Na hora. Falei, ixi, foi pro vinagre. Mas não, cara, realmente, como você falou, né? Parece que as polaridades estavam invertidas do que aconteceu no primeiro jogo. Se por hora, né? No primeiro jogo, o Corinthians jogou muito bem e dominou as ações em contrapartida em casa. Era um time reconhecível, né? E, no entanto, que o Cruzeiro consegue abrir aí os 2 gols de vantagem. E o interessante, né? Numa substituição que não era pra acontecer. O Sinisterra entrou como titular, né? O Arroio entra no lugar do Sinisterra machucado. No primeiro jogo, o Arroio foi titular. E aí ele entra e consegue marcar os 2 gols do Cruzeiro, né? E aí depois, a sorte, na minha opinião, e claro, um pouco de competência também, é que o Corinthians consegue fazer o gol muito rápido, né? O gol com o Matheus Bidu. Consegue diminuir o placar, porque se não diminui... Pode pôr os lances, Felipe, com a rapidez... Se não diminuísse rápido com a rapidez que foi, eu acho que poderia complicar um pouco mais. O time começaria a ficar mais ansioso. 3 minutos, né, de diferença de um gol pro outro do segundo gol. A gente tá vendo os lances novamente. Essa jogada aí, você acha que o Mateuzinho deu uma cochilada? O Mateuzinho ontem não tava bem, cara. E mais uma vez o Arroio deitou nas costas dele, cara. O Arroio é um boníssimo jogador. Que eu, se fosse os times paulistas aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, ficaria de olho nesse jogador. Porque apesar de ter um cacife bom financeiramente falando pra manter esse jogador, acho que poderia ser um reforço pros grandes aqui. Alô, torcedor corintiano, você tá participando com a gente? Manda sua mensagem no 12991848566. Você, torcedor cruzeirense, também pode participar, é claro. Quero saber o que você achou do jogo. Eu ia falar pra vocês que pra mim o grande nome da partida foi o Hugo, mas não pelas penalidades apenas, mas pelo lance da bicicleta do Matheus Pereira, que ele faz uma entra, hein? Rapaz, exatamente, se sai o gol ali é outro jogo. Não, outro jogo. E teve mais um lance também, que ele também faz uma defesa, um chute do Caio Jorge, em cima, um cruzamento que vem do Matheus Pereira da direita, e o Caio Jorge finaliza de primeira e vai em cima do Hugo Souza, mas se ali o goleiro também não tá bem posicionado, acaba passando por debaixo dele. Um abraço. Bom, dito isso, 2-1 no tempo regulamentar, e parece que os deuses do futebol gostam de brincar com a emoção das pessoas. E aí Cássio de um lado, maior pegador de pênalti, grande ídolo da história do Corinthians, Hugo Souza, que já é um grande jogador, e falta, não sei se já é considerado o ídolo do Corinthians. Não, o ídolo é muito cedo, mas está muito próximo.
porque um ídolo precisa conquistar títulos. Eu acho que já marcou época, porque já faz parte de um título, que é o título paulista, e de mais uma final, que é a da Copa do Brasil. Ainda falta muito pra ser ídolo, claro, mas é como você bem disse, cara. Os deuses do futebol. Cenário... Cara, todo mundo na arena, cara, pênalti não, por favor, pênalti não. Porque ninguém queria ver o Cássio contra a gente. Cara, 12 anos de Corinthians. E saber da condição, pegador de pênalti também 712 jogos. O segundo maior jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Pegador de pênalti. A gente falou, cara, nosso coração não vai aguentar hoje. Pois é. E aí o primeiro pênalti, o que ele faz? Pega o pênalti do Yuri Alberto. Rapaz, e aí, dali pra frente, cara... O Cássio começa muito bem. Sim. Com o Yuri Alberto, eu acho que, igual no truco, o pessoal fala que a primeira é um caminhão. Então aí a gente dialogou, né? A gente dialogou sobre isso, que deveria ter sido o Memphis. Enquanto isso, o pessoal tá participando. Alô, torcida do Corinthians, pode mandar mensagem. Tem gente mandando foto, tem gente que mandou foto 2 horas da manhã. Que isso, gente? Mas como é que tava 2 horas da manhã depois do jogo? Mandando vídeo, comemorando desde cedo. Aqui, ó. Meu Corinthians nunca me decepciona. Eu e minha família aqui ligados. Beijos pra Fátima. Juliana Mendes também tá com a gente. O Carlos de Aparecida. É isso aí. Vamos ver então o que vai acontecer. Agora tem gente flamenguista aqui, já falando do jogo do Flamengo, inclusive. Nossa senhora. Tem, semana importante. Quarta-feira. Mas então chegamos à grande decisão de penalidade. O Yuri começa batendo, perde, passa um filme na cabeça do torcedor corintiano. Tá aí os lances. Na dele também, né? A gente vê pela comemoração, né? Porque você imagina na cabeça dele, eu vou me consagrar agora, jogando dentro da minha ex-casa. Tá aí, ó, os lances. E aí, ó lá, e foi bem, o Cássio foi bem. O Cássio foi muito bem, ele reagiu muito rápido. Não, e o Yuri não bateu bem não, cara. E aí começa a loteria, né? Todo mundo marcando, todo mundo muito bem. Sim. E chega no pênalti derradeiro. O Gabigol entrou na partida só praticamente pra bater o pênalti, Lud. Era só ele fazer o gol. Não, ele entrou pra isso, né? Ele entrou pra isso. Ele e o Wallace. Ele e o Wallace, exatamente. E aí era só fazer, o Hugo tava indo bem nas cobranças até então, vai chegar na cobrança do Gabigol, a gente vai ver juntos o que aconteceu. Tá aí, ó. Eu vou vendo os lances, eu volto lá, cara. Eu imagino. Olha aí, a hora que... Cara, de verdade, a hora que o Gabigol foi pra bola, eu falei, acabou. Porque o Gabigol é um excelente batedor. É difícil ele errar. Ele é um excelente batedor. Eu falei, cara, agora foi pro vinagre. Cruzeiro tá na final. Eu acho que assim como o Cássio conhece muito bem o Yuri Alberto, o Hugo conhece muito bem o Gabigol. Acho que isso acabou contando muito. O Hugo, na hora do pênalti do Gabigol, vocês vão ver, ele foi muito frio, esperou até o final e consegue reagir pra defender. Claro, e os dois camisas 9 perderam. Exato. Né? A coincidência do futebol, né? A gente preocupado com os deuses do futebol com relação aos goleiros, os dois camisas 9. Acabaram desperdiçando. E aí depois, aí aquele negócio, cara, aí não tem jeito. Aí a Fiel faz a diferença. Na hora que o Wallace vai pra bola, irmão, aí não tem. É difícil, aí acabou pra ele. Ali eu acho que a confiança já era tanta do Corinthians, do próprio Hugo, por ter salvado o Corinthians no momento que já tinha entregue praticamente. Como você mesmo disse. Ali tá incendiado a arena, aí não tem jeito. Mas a sorte do Wallace é que a conta não vai ficar nas costas dele. A conta vai ficar do Gabriel Barbosa. Gabigol e Cruzeiro pela displicência, porque não era nem pro Wallace bater. Agora tem que ser Gabi, né? Porque gol não faz mais. Então, e é um pênalti que não pode desperdiçar, Gabigol. Pênalti decisivo, enfia o pé, né? No meio do gol. Teve pichação no muro, no CT do Cruzeiro, na Toca da Raposa, em imagem do Gabriel Barbosa. Hoje amanheceu os funcionários tendo que pintar lá o muro do CT do Cruzeiro. Não sei não se fica. A situação dele não está boa. O Santos está de olho nisso, né? A possibilidade de poder contratar o Gabigol e trazer ele pra jogar junto com o cunhado Neymar. Acho que vai acontecer. Né? Pra ficar mais perto da Rafaela também. Acho que vai acontecer. Então a situação do Gabigol está insustentável, não deve permanecer no Cruzeiro. Rapaz, que coisa. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no que o técnico Dorival Júnior falou então depois dessa classificação. Pode rodar. Primeiro que não é só conversa, você tem que reorganizar algo que não esteja acontecendo. Eu acho que isso foi o principal ponto destacado. O nosso plano de jogo readaptado para uma segunda etapa, mostrando as possibilidades que poderiam acontecer, tentando correções em cima daquilo que vinha sendo apresentado pela equipe adversária e principalmente que nós tivéssemos uma aproximação maior, já que o distanciamento do nosso compartimento ofensivo para o nosso meio, ele estava provocando uma situação muito desconfortável e os dois volantes do Cruzeiro jogando com muita liberdade. Eu acho que isso daí foi corrigido, foi melhorado
a equipe se aproximou mais, compactou, nós tivemos uma compactação nos dois sentidos. Eu acho que a partir daí nós tivemos muito mais posse, em cima da posse a criação, fomos mais objetivos, tivemos várias oportunidades. Na minha concepção, não merecíamos finalizar a partida com a derrota, sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que as mudanças foram muito importantes, a entrada dos jogadores também nos proporcionando uma nova opção. Não que Carrillo e Martínez não vinham executando, não, pelo contrário, mas um erro de posicionamento nosso facilitava para que o Cruzeiro pudesse ter sempre um homem livre, fazendo pivô, rodando essas bolas e naturalmente criando um pouco mais do que a nossa equipe. É isso aí, Lud. Agora o Corinthians vai encarar o Vasco, que conseguiu a classificação também nas penalidades máximas. Eu falei aqui, o Vasco vai passar do Fluminense. Embora o jogo não tenha sido fácil, também muito parecido a história. O Fábio começa defendendo o pênalti, depois o Vasco consegue se recuperar, porque o Léo Jardim é um goleiraço. Então, e as polaridades de novo se inverteram nesse jogo. Primeiro jogo o Vasco jogou muito bem, e nesse jogo o Vasco jogou muito mal. E acabou contando aí com o goleiro Léo Jardim, o goleiro mais bem pago do Brasil na atualidade, né? É um goleiro que realmente se destaca nas penalidades, já mostrou isso algumas outras vezes. Esse pênalti do Ganso foi muito bem batido. Muitos pênaltis bem batidos. Do Coutinho também. O do Coutinho foi algo impressionante. O do Coutinho é algo absurdo. O René também desloca bem o Léo Jardim. Acho que agora é o do Coutinho. Olha o do Coutinho, amigo. Rapaz. Ei, que qualidade, hein? O torcedor também fala. Que qualidade, né não? E aí o Canóbio... me faz mas isso aí. Mas é interessante, sabe por quê? Porque o Léo Jardim, ele estuda o batedor. O goleiro, ele geralmente não fica. Ele realmente deve ter estudado o Canóbio e ele ficou no meio, falou, ele vai bater no meio, ele tinha muita certeza. Classificou o Vasco e eu quero saber o que você espera agora dessa grande final. Eu espero que o Corinthians vença. Mas você acha que é um jogo mais tranquilo pro Corinthians ou não tem essa? Foi o que a gente fez de análise de manhã. Se a gente tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e dentro da classificação do Brasileirão, a gente tinha o Cruzeiro em terceiro, o Mirassol em quarto, que ninguém esperava, e também ele não ia avançar numa fase mata-mata de Copa do Brasil, e o Fluminense em quinto, então o certo, pelo merecimento, pela temporada que fizeram, a final deveria ser Cruzeiro e Fluminense. Mas o futebol não é uma lógica certa. Até porque se você pega a tabela do Brasileirão, quem não conhece, não falaria, por exemplo, que Corinthians e Vasco estariam na grande final da Copa do Brasil. Então, aí é a questão da capacidade de ter chegado até aquele momento da decisão dos pênaltis e ter levado. Em tese, o Vasco é o pior time dos quatro. Então, porém, a gente já viu aí que... vai ser difícil, é outro jogo. A gente vê também a capacidade dos times de virar a chave de um torneio para o outro. Mesmo indo mal no Campeonato Brasileiro, e é o Diniz do outro lado, né? O Diniz que teve uma história recente mais complicada. Muita gente chegou a comentar que o Diniz não tinha nem mais espaço no futebol brasileiro. Chegando em mais uma decisão, né? Exatamente. Tal do mascaradinho, bem lembrado. Enfim, muita história Felipe não ouviu, né? E chega agora para uma final que vai ser decidido. O segundo jogo é no Rio de Janeiro. Importante para o Corinthians, de repente, fazer um bom primeiro jogo, né? Tentar um resultado positivo para levar para o... É Maracanã? É no Maracanã. Tá definido que é Maracanã. Levar para o Maracanã, uma situação mais... eu diria confortável. Vai ser fácil? Não vai. Não, e já tá definido carga de visitantes, tá? O Corinthians terá lá no Maracanã 4.000 ingressos disponíveis para sua torcida, enquanto aqui na Neoquímica Arena, na próxima quarta, 2.500 torcedores do Vasco. Para você, o nome do jogo ontem foi o Hugo? O Hugo Souza, com toda certeza, pelas defesas, por ser mais uma vez decisivo, por ter feito aquela defesa na bicicleta do Matheus Pereira, aquela lá foi absurda. Num contexto geral, mais uma vez, o Hugo Souza, um bom goleiro carregando a gente, que tem o Milan agora como interessado e vai ser difícil segurar. Outra coisa, né? Os times jogaram 4 tempos. Sim. Ao meu ver, o Corinthians foi melhor em 3. E o Cruzeiro foi melhor em 1. Então, justa a classificação do Corinthians no final. Justa a classificação do Corinthians. Não precisava ser sofrido desse jeito, né? Você não é sofrido, não é Teve a bola na trave do Bidon, uma bola na trave do Bidu de bicicleta. Bidu jogou muito bem. Mas assim, num parâmetro geral, poderia ter sido definido no tempo normal. E pra tanto mim, por um lado quanto pro outro. E antes da gente mudar de assunto e falar um pouco do Flamengo, o Cássio falhou na saída. No primeiro gol do Corinthians, no único, no primeiro único, ele acaba saindo mal do gol, o que ajuda ali, enfim. Mas o Corinthians estava pressionando já
E aí acabou marcando, poderia ter feito mais. Poderia ter sido uma situação ele mais o Cássio a gente conhece bem quando ele sai mal do gol, né? Pois é, mas enfim, bora falar do Flamengo. Então o Flamengo vai enfrentar o PSG, derrotou o Pirâmides 2-0. Eu imaginava que ia passar mesmo, viu, do Com Pirâmides. facilidade, sem nenhuma novidade, Exatamente. com tranquilidade. Até mais tranquilo que a estreia. Sim, A gente também já bem tinha mais. comentado isso. Passou o nervosismo do primeiro jogo, o Flamengo foi lá e passou. E agora vai encarar um PSG, meu amigo. Que já está lá no Catar, né? Já treinou, inclusive, neste último domingo, né? Já pensando na grande decisão quarta-feira, 14h, tá aí o chaveamento, né? É o Ahmad Bin Ali, o estádio lá em Doha, no Que Catar. pronúncia, hein? Oh, obrigado, Eu cara. gostei de ver. Gostou? Às vezes a gente arrisca. Eu gostei. E bom, o PSG, o próprio treinador disse que tem sim a mesma vontade do Flamengo ganhar o Mundial, eles também têm. Ah, cara, vai ser um jogaço. Eu Vai ser um também acho. jogaço. Eu acho que vai. Eles pouparam no francês esse final de semana, hein? Muita gente falando que. Eu já ouvi falar. E o PSG, venceram poupando, né? O PSG vai passar o caminhão. Eu não acho. Não acho. Eu não acho. Eu acho que o Flamengo vai enfrentar o PSG muito Tem bem. condições tem de condições, tem elenco e tem condições de. Se o Botafogo ganhou, Ué, Botafogo foi lá e fez o arroz com feijão. 1-0 daquele jeito. pronto. E o Flamengo tem mais time que o Marroca Botafogo tem muito hoje. mais. Então, pra mim, tem condições de vencer. Claro que a gente vai falar muito sobre isso. Tudo Mas é quando a mais. gente fala sobre o Flamengo tem condições de vencer, o Luciano abre um sorriso largo ali dentro do suíte. Ele e a Isa que estão esperando. Olha lá. O Luciano. Alô, torcedor flamenguista, como é que tá essa ansiedade? Manda mensagem pra gente também no 12991848566. Vocês viram o chaveamento do Mundial agora há pouco? Não tem muito segredo. O Flamengo já chegou, já fez o que deveria ser feito. É chegar na grande final. Eliminou Cruz Azul e Pirâmides. Agora, tudo que acontecer, eu não coloquei, não pode. Nossa, perdeu do PSG. Não tem o que fazer, né? A gente sabe que é difícil. Cara, mas vai doer o que eu vou falar, até porque o Corinthians é o último sul-americano a conquistar o mundo, né? Lá em 2012, já fazem 13 anos. Mas eu acho que dessa vez vai acabar isso e o Flamengo vai ser campeão. Eu tô com você nessa. Pra mim, o meu palpite é que o Eu acho que Flamengo dessa vai vez foi pro ganhar do vinagre. PSG. Você de casa acha que o Flamengo vence? Bom, você pode participar com a gente. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo. Mas você não sai daí não, que já já tem mais SBT Esportes Vale. SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser IEX. IEX, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser IEX. Yax, Yax, Yax. Oh, IEX. Pesquisa Cantar Ibope confirma. A PH+ SBT é a segunda emissora mais assistida em São José dos Campos. 34% a mais de audiência que a terceira colocada. E ainda foi a emissora que mais cresceu, com 24% a mais de audiência do que em 2023. Resultado da sua confiança com o nosso conteúdo, seja de jornalismo ou entretenimento. Obrigado, Joseense. Primeiro lugar no nosso coração. Fim de ano chegou! E temos uma última missão: ajudar você a trocar de carro e economizar. Tracker com 10 mil reais de desconto. Centenas de carros, menores taxas e o melhor negócio pra você. Tá barato, tá barato, tá barato. Vale Cap, compre e ajude as avais. Premiação só para a nossa região. O Natal chegou e o dinheiro acabou. A Semana da Grana aumentou. Isso mesmo, só no quarto sorteio tem 300 mil reais e tem mais. Para premiar toda a região no Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Estamos de volta com o SBT Esportes. Olha, o Lúcio tava descansando aqui. Tava tranquilo aqui, ó. Tava tranquilo pra mostrar, tá tudo amassadinho. Rapidinho. Tava descansando. Olha só, deixa eu falar aqui com os telespectadores. Eu tenho uma mensagem agora espetacular. Vai, Lúcio. manda. Prestem silêncio no estúdio que vocês vão agora receber essa mensagem. Vou compartilhar com vocês.
Você é muito lindo, não durmo antes de ver o seu programa. Mas dormindo 19h39, tá acordando com o Cocoricó, hein? Só para cedo. Que isso, tá velho? aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Eu ganhei a semana já nessa segunda-feira. O João Batista tá com a gente também. Tá feliz com a eliminação da Raposa. Pois é, na minha humilde opinião, são dois monstros, PSG e Flamengo. Vai dar Flamengo, tá com a gente. É isso aí. Bom, é o seguinte, o Luiz, final de semana também teve o jogo aqui, o Desafio das Estrelas. Foi legal, hein? Legal. Foi muito legal. Inclusive, você aí de casa, eu quero saber se você vai descobrir quem é que tá narrando esse lance que eu vou exibir agora. Quem será? Quero ver. Quem adivinhar vai ganhar um prêmio do SBT Esportes Vale, hein? A gente teve lá e teve o Frei Gilson, que é um cara assim sensacional. Fiquei sabendo que é craque, hein? Craque, joga demais. O camisa 10 do time. A gente tem um lance dele, ô Felipe? Bola e vem pro ataque. O Frei tá pedindo a bola, o número 20 tá com ela. O Frei já tá na cara do gol, eu acho que tava impedido. O juizão não marcou. Vai sair o gol do Frei. Vai sair o gol do Frei. Gol do time azul. E é dele. Frei Gilson marca o gol pro time azul. Que qualidade na saída do goleiro, ele encontra um espaço, rola pro fundo do gol. O Frei está freinético hoje, Felipe. É como você disse, ele esperou o goleiro sair para dar um tapa ali no cantinho e marcar o gol. E como ele disse no começo do jogo, ele falou que ia marcar o dele e não tem como, né? Se ele falasse que ia marcar e não marcasse, ele ia estar mentindo. E mentir é pecado, ele decidiu fazer o gol. Mas peraí. Deixa eu falar aqui, o Felipão, obrigado. Cara, é craque nos Mas, comentários. gente, Frei dando tapa é agressividade, não pode. Frei, o que o Frei joga a bola... O Felipe falou que no São Paulo ele caberia facilmente hoje. Mas, ó... Facilmente, se não machucar, era o titular. Esse é Mas o Frei aceitou essa mentira que aconteceu porque ele tava na banheira. É brincadeira, não tinha bandeira nesse jogo. Não pode falar assim. Que isso, Frei? Frei? Muito legal, foi muito bacana. Inclusive tem o Silvão bateu um papo com o Frei. Ele conseguiu conversar com o Silvão, que é a estrela da casa, e compartilhou com a gente. Vamos assistir. Frei Gilson, prazer em recebê-lo. Frei, primeiro de tudo, eu queria falar, a gente vai falar de muita coisa bacana, mas você joga demais. É verdade, a gente estava lá na cabine assistindo os lances, tudo, você joga de verdade, hein? Eu gosto de jogar bola, desde pequeno, é o esporte que eu gosto mesmo, é o esporte que eu amo, é um esporte que me alegra, é o esporte que me descansa. E fiquei muito feliz de receber esse convite para estar aqui, junto com o Romário, que eu assisti quando eu tinha 7 anos de idade, a minha primeira Copa. E mais ainda saber que é um jogo solidário. Eu acho que isso é super bacana. Falando da sua infância, toda a sua trajetória, quando começou, acho que com a música, ali despertou aos 12, 14 anos, alguma coisa assim. Exato. Seu chamado veio aos 18, mais ou menos isso, né? E você representa, eu estava vendo, a gente estava ali, pessoal brincando, vendo a festa, as pessoas realmente te acompanham, gostam muito, porque você traz uma mensagem muito positiva quando você fala de solidariedade, porque o intuito hoje não era se era 8-8, 10-8, 9-8, era realmente arrecadar isso e trazer essa solidariedade, né? Foram 6 toneladas de alimento, olha só. Esse foi o maior gol que foi feito aqui hoje. Então fiz questão, quando eu fiquei sabendo, tinha espaço na agenda, que foi quase difícil eu estar aqui, mas quando eu fiquei sabendo que a minha agenda cabia, em mês de Natal, saber que a gente ia poder alimentar tantas famílias, 6 toneladas de alimento vai chegar a pessoas muito carentes. Esse foi o maior gol que a gente fez aqui hoje. Sensacional, um abraço pro Silvão, pro Frei Gilson, que fez um show, além do show dentro de campo, depois teoricamente, do que seria apenas o voz e violão, foram 2. Quem pagou o ingresso viu 2. Ele, como camisa 10, e ele depois fazendo uma festa linda. Não pude estar presente porque eu tava vendo outro show na Neoquímica Arena. Desculpa. Pronto. Deixa eu mandar um abraço pro Vini aqui, meu parceiro. O pessoal foi campeão na Copa Ciro Fontão Sub-20, na sexta-feira, na prorrogação. 3-1 lá na casa deles, rapaz. Mandou a foto aqui, depois a gente compartilha. Muito legal. O Coralha está com a gente falando que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Tem mais coisa. O narrador é espetacular. Muito obrigado. Bom, sensacional. Tem futuro. Tem futuro esse cara. Tá começando agora. Lucas, cadê minha pizza? É quarta-feira. Calma.
Calma, o Corinthians, além de ir pra final, ainda tirou o São Paulo da Libertadores. Pois é. Galera Isso tá aí, querendo acertou. pizza na segunda, não dá. Eu narrei, você acertou, vocês que mandaram que eu estava, pois é, nem parecia, ele fez de ar. E pizza na segunda, a galera tá de brincadeira. Pois Já é, começar calma, a semana gente, desse jeito? Começar a semana chutando balde. Não, calma aí. Calma, vamos deixar pra quarta-feira, vamos lá pra Bluefit fazer academia, recuperar o tempo perdido. Ludi, muito obrigado pela sua Lucas, participação. obrigado vocês. Estamos na final, hein, torcedor corintiano? E muito obrigado você aí pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã tem mais. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. Uma das melhores segundas-feiras pro Ludi, pro torcedor corintiano. É a melhor do ano, com toda certeza. Mas com toda certeza. Para eles e para alguns outros, igual o Felipe, não tá tão feliz assim, mas faz parte. Esse é o esporte e é por isso que a gente ama tanto. E aqui, o SBT Esportes Vale, você sabe muito bem. A melhor jogada onde é, Ludi? A melhor jogada é aqui. É aqui. Tchau, Valeu. até amanhã.